Nós te pertencemos, Senhor. Nós somos todos teus. Nós consagramos por completo as nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado em tuas mãos, Senhor. A minha alma está presa em ti. O meu ser por completo está preso em ti. E é nesse lugar que eu quero ser encontrado todos os dias. É na tua presença. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Que presença boa. Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom iniciar sempre o dia na presença. Acordar na presença. Permanecer na presença. Iniciar o primeiro dia da semana na presença. Aleluia. Olha para essa pessoa bem pertinho de você e diz para ela: que bom que você está aqui. Como é bom ter você aqui. Diga: você é muito importante. Agora olha para outra pessoa e diz para essa pessoa: o seu valor é incalculável. Assim como o preço que foi pago por você. Amém? Aleluia. E eu estava hoje meditando para trazer essa palavra para vocês. E o Senhor ministrou ao meu coração muito forte sobre valorize pessoas. O mundo qual nós estamos vivendo, mesmo que seja uma passagem, porque aqui não é o nosso lugar é o céu, amém? Aleluia, mas nós estamos passando aqui um processo de anos, e aleluia por isso, e vamos viver com excelência, porque os filhos de Deus vivem o melhor nessa terra, glória a Deus. Mas as coisas desse mundo, cada dia que se passa, assim como a palavra diz que o amor de muitos se esfriará, a gente tem vivido isso. Essa frieza, muitas vezes, do amor do ser humano para com o próximo. Então, muitas vezes, a gente se depara com falas que as pessoas elas são valorizadas pelo que elas têm. O mundo, muitas vezes, ele tem falado para nós que você vale o que tem. Quem já ouviu essa frase popular? Você vale o que tem. Eu quero te dizer que ela tem um pouco de verdade. Sabe por quê? Porque você vale um preço de sangue. Incalculável. Aleluia. Mas essa frase fora dessa verdade, ela é uma mentira. Então, muitas vezes aqui as pessoas, elas querem caminhar com pessoas onde elas sempre acham assim: eu vou andar com pessoas melhores do que eu. Mas ser melhor como ser humano em caráter é maravilhoso. Em um coração bondoso é maravilhoso. Mas quando o teu coração se inclina para dizer: eu vou andar com alguém melhor, por uma questão de status, por uma questão financeira, aí você foge do que a palavra ensina. Então, cada dia que passa, a gente precisa viver as verdades da palavra em vigiar. Porque se eu e você não vigiar e não cuidar do nosso coração, ele pode se corromper com as coisas dessa terra, sim ou não? Se corrompe. Se eu e você não ficar atentos a viver o evangelho todos os dias, a acordar decidido, viver a palavra do Senhor, quando você pensar que não, você está corrompido. Porque a influência desse mundo, muitas vezes, ela é maior na convivência com outras pessoas do que a influência de Deus, de certa forma. Por quê? Porque Deus é um ser que é onipresente, onipotente, Ele está o tempo todo conosco. Mas existem pessoas carnais convivendo também conosco, em número considerável. E quanto maior você convive com pessoas no seu trabalho com ímpios,
ou com pessoas que estão afastadas da presença, ou com pessoas que nunca encontraram essa presença. Se você não ficar muito atento, daqui a pouco você está se parecendo com essas pessoas, sim ou não? Cientificamente é comprovado, o meu microfone eu senti que baixou, não sei aí, mas aqui baixou. Cientificamente é comprovado que você se parece, vai se parecer com as 5 pessoas que você mais convive. Preste atenção, a ciência comprova isso. A palavra já fala, mas a ciência está só testificando a verdade da palavra, porque não tem para onde correr. A verdade da palavra, ela é única e absoluta. Então, já está comprovado que as 5 pessoas que você mais convive, você vai se parecer com elas. Então, se você começar a caminhar com pessoas que são materialistas, egoístas, orgulhosas, negativas, murmuradoras, quanto mais você anda com pessoas assim, você vai se parecer com elas. Então, a gente está vivendo aqui nesse tempo, onde se verdadeiramente eu e você, todos os dias, não vigiar e decidir caminhar pelo caminho estreito, que é o caminho da salvação. Se você todos os dias não decidir, você vai mudar a visão do reino. E a visão do reino é amar o teu próximo como a ti mesmo. É amar a Deus acima de todas as coisas. É amar sem interesse de receber em troca. É amar ainda que você esteja sendo desagradado pelaquela pessoa. É orar pelos inimigos. Então a palavra, ela te convida a andar em contramão das coisas dessa terra. Olha para alguém aí que está perto de você, porque nós temos aqui 500 pessoas, aleluia. Olhe para o número 499 e diga para essa pessoa. Olhe bem na bolota do olho e diga assim: eu quero andar na contramão do mundo, junto com você. De alguém. Cuide de alguém para você ser valorizado. Mas o que se encaixa perfeitamente para mim, nos dias de hoje, é valorize pessoas que cuidam de você. Porque uma pessoa ingrata é uma pessoa longe da presença. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que pode não perceber, mas a ingratidão tem raiz de orgulho. E todo orgulhoso e ingrato, ele não valoriza o próximo. Ele não valoriza pai, ele não valoriza mãe, ele não valoriza os da casa e nem os de fora. Ele valoriza somente ele mesmo. Olha para esse irmão e diz: irmão, me valorize, viu? Eu sou precioso. E eu quero falar hoje aqui nessa ministração, eu vou intitular só 3 tipos de pessoas que você vai se atentar, que estão na sua vida, porque esses 3 tipos de pessoas estão na sua vida, eu tenho certeza que elas estão na sua vida. Existem vários tipos de pessoas que estão na sua vida que você tem que valorizar, mas hoje a gente vai falar de 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas que passam pela sua vida, que já passaram ou que estão nesse momento presente, que você precisa valorizar. Aleluia. E eu poderia trazer aqui um exemplo de Jesus. Jesus perfeito, que serviu, que amou, para as nossas vidas como referência. Eu poderia dizer, eu vou trazer um exemplo, Jesus, porque Ele é o exemplo perfeito.
Mas às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, mas ser como Jesus é muito difícil. Jesus era perfeito e santo, mas não é impossível. Nós podemos todos os dias buscar essa santidade. Mas eu resolvi trazer aqui 3 tipos de pessoas, assim como eu e você, que está aqui na Bíblia sobre elas. Pessoas, seres humanos que erram, que falham, mas pessoas que eram homens de Deus. E eu amo que a palavra, ela faz questão de trazer para nós a realidade de fatos. Ela não esconde quando alguém que foi escolhido por Deus errou. E ela mostra ali na íntegra os detalhes. Por quê? Porque Deus quer mostrar para mim e para você que nós somos verdadeiramente imperfeitos. Mas não é sobre a imperfeição que nós temos que o Senhor está preocupado, que o Senhor está observando. É sobre o desejo de melhorar todos os dias para buscar ser perfeito na presença dEle. Aleluia! E então eu escolhi aqui 3 pessoas que vai falar sobre 3 temas aqui. Então valorize 3 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa que você tem que valorizar é aquela pessoa que te confronta. Olha na bolota do olho do irmão para ele ficar bem esperto, diz: irmão, confrontar é de Deus. Quando eu te confrontar, recebe no Espírito. Porque se tu receber o confronto na carne, aí você não recebe. Então, o primeiro tipo de pessoa que já passou, ou vai passar, ou está nesse momento presente na tua vida, é o tipo de pessoa que te confronta. E você precisa valorizar. Eu vou te dar um exemplo dessa pessoa com um homem aqui na Bíblia que foi confrontado. E que precisou um outro confrontar ele. E o segundo tipo de pessoa que você precisa valorizar é aquela pessoa que ela te ensina. A pessoa que gasta tempo para te instruir, para te aconselhar, para cuidar de você. Você precisa valorizar essa pessoa. Porque se tem algo que é muito valoroso, se chama tempo. Na vida que a gente vive hoje, tudo tem um horário marcado. Se você vai para o médico, tem horário marcado. Se você precisa trabalhar, você tem horário de entrar, um horário de sair. Você tem horário para almoçar, você tem horário para todas as coisas. E quando alguém investe o seu horário em você, gasta tempo com você, você precisa valorizar essa pessoa. Aleluia. Então o segundo tipo de pessoa é a pessoa que te ensina. E o terceiro tipo de pessoa que a gente vai falar aqui é a pessoa que cuida de você. Ah, eu valorizo minha mãe e meu pai. Amém. Mãe e pai é mandamento mesmo. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. Mas não é só sobre pai e mãe. Que a mãe te gerou ali, realmente está ali te criando de pequeno, e está cuidando, e aí você vou valorizar essa pessoa. Aí está fácil, porque você recebeu algo, né? Em benefício de você. É muito mais além. Então valorize pessoas que cuidam de você, e você vai entender melhor sobre esses tipos de pessoa. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, no primeiro exemplo que a gente vai ter aqui, que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4, e depois a gente vai lá para o versículo 13 e 14. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui de um tipo de pessoa que você vai, através de ouvir essa ministração, você vai dizer: uau, alguém já fez isso comigo. E será que eu valorizei? Ainda dá tempo de se consertar, aleluia. Olha aqui um homem que é conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas esse homem falhou, esse homem errou, ele pecou, e ele precisou ser confrontado, e foi um confronto severo. Aleluia. Está aqui 2 Samuel 12, versículo 1. Vamos ler? E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã,
Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas. Quem é esse rico aqui? Davi. O homem rico aqui era Davi. Preste atenção. Ele possuía muitas ovelhas e bois. Davi tinha todas as mulheres que ele quisesse, sem precisar ser a mulher do próximo. Ele tinha tudo em suas mãos. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha. A cordeirinha aqui era Batseba. Urias só tinha ela. Que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Isso aqui é o momento que Natan vai confrontar e está confrontando o pecado de Davi. Era um homem que Deus havia escolhido, mas ele errou e ele precisava de confronto. Não é porque você é cristão ou porque você é homem e mulher de Deus, lê Bíblia, jejuma, ora, que você não vai precisar um dia, quando errar, ser confrontado. Se estiver errando, precisa de confronto sim. Precisa de alinhamento. Aleluia. Entenda isso no teu espírito, porque o Senhor hoje quer trazer um divisor de águas para a sua vida. O Senhor hoje quer fazer você abrir os olhos nesse culto de domingo, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Aleluia. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Meu Deus, você é esse homem, disse Natan a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. E aqui ele continua confrontando severamente a Davi. O que você fez com aquilo que Deus confiou em suas mãos? Você não tinha necessidade de ter ido atrás do que não era seu. Muitas vezes nós estamos na presença, nós estamos sendo alimentados da presença. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. E aí, se eu e você não vigiar, faz como Davi. Olha para o que não deve, deseja o que não deve e faz o que não deve. E grandes são as consequências que vieram para Davi. Porque mesmo que ele fosse um homem escolhido pelo Senhor, ele precisava pagar o preço do seu pecado. Aí às vezes o cristão, ele está na igreja e quando ele vai colher o fruto do erro, ele quer às vezes se revoltar. Como assim? Eu sou ungido do Senhor. Mas o Senhor não passa a mão e não é cúmplice de pecado. Eu não sei qual a estação você está vivendo nesse momento. Eu não sei como você se encontra hoje. Mas que você abra os seus olhos para enxergar o que você tem feito da sua vida. Porque a colheita e o confronto
vai chegar em algum momento. Se você estiver desalinhado. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Sabe por quê que Deus enviou o profeta para confrontar Davi? Porque Deus ama olhar para o seu escolhido e ver arrependimento para que ele volte ao trilho. O Senhor poderia ter desistido de Davi. O Senhor poderia dizer assim: ah, não, essa eu não vou perdoar porque foi demais. Sabe, às vezes a gente quer justificar o nosso erro por falta de algo. Não, eu só fiz porque eu precisava. Não tem nada a ver com isso. Essa carne aqui, ela é muito imunda. O tempo todo ela vai tentar te corromper. Quando você estiver na bonança, ela vai tentar te corromper. Quando você estiver na falta, ela vai tentar te corromper. Em todo o tempo. Então não fica arrumando desculpas. Escuta o que o Senhor tem para você hoje. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. E no versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Aqui ele reconhece a falha dele. Aqui gera arrependimento dentro dele. Aqui a ficha dele cai. O que eu fiz? O Senhor está te trazendo hoje aqui neste lugar com a intenção que as escamas dos teus olhos caiam e você se enxergue o que você tem feito da sua vida. Oh, aleluia. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem entregado nas tuas mãos, o que Ele tem confiado em tuas mãos. Você tem valorizado, cuidado e sido fiel. Oh, aleluia. E olha o que Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Meu Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor perdoou, porque houve arrependimento. Mas o Senhor não anula a consequência do pecado. E aqui o Senhor diz: olha, o fruto do pecado eu vou recolher. E Davi poderia muito bem aqui ter se revoltado contra Deus, pela dor da perca, e dizer que Deus é esse. Mas Davi tem humildade para reconhecer que a consequência era culpa dele e não de Deus. Você precisa reconhecer no dia da colheita que Deus não tem nada a ver e nem Deus é um Deus mau. Deus é um Deus justo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes a gente quer assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu vou orar, eu vou para a igreja, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer o bem ao próximo. Mas aí você acha que porque está fazendo essas coisas que é o correto fazer, mas o seu coração é sujo, é maldoso, é ganancioso, é invejoso, é orgulhoso, é cheio de altivez. Aí você não é uma pessoa justa, você é maldosa, invejosa, maledicente. Aí você, porque não, eu busco em primeiro lugar porque eu venho para a igreja, porque eu oro. Hipocrisia. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Nós precisamos ser justos. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você precisa viver o texto e o contexto, para que não vire uma heresia na sua vida. Eu não sei. Tem gente que diz assim: eu não perco um culto, eu estou jejuando 3 dias, eu oro de madrugada de joelho, mas quando se levanta, que chega no seu trabalho, a língua fala porcaria,
É língua de tolo. Tem maldade no coração. Vai colher as consequências. E não é culpa de Deus. É responsabilidade, diga, minha. Diga, o meu pecado gera consequências e eu preciso ter consciência. O cristão, quando começa a colher o fruto do seu pecado, ele quer se revoltar contra Deus. Porque o ímpio que não conhece a palavra, eu até entendo, porque ele não conhece a palavra. Porque a lei da semeadura, ela é para quem está na igreja e para quem está fora. Ela é mundial. Não é ter acepção de pessoas. Mas aquele que não conhece a palavra, ele, vamos dar um desconto. Ele não tem entendimento, às vezes diz, como assim? Mas o cristão precisa ter consciência. Para que ele colha calado, respeite o processo, muda a semente para ser uma semente melhor, para a próxima colheita vir boa. Agora você já imaginou Edinho plantando manga e quando ele chega lá, ele está procurando cacho de uva. Oxi! Eu era tão bom quando ele tinha a roça de uva. Também era bom, mas manga também é bom demais. Entende? Sobre isso. E aí Deus vai usar quem? Um anjo virá do céu, as asas batendo, e o anjo vai descer e vai falar contigo. Não. Deus vai enviar pessoas para te confrontar. Então respeite a unção que essa pessoa carrega e aceita o confronto. Honra a pessoa, porque Deus vai enviar pessoas para isso. E é necessário. Quem tem coragem de dizer assim, Deus envia pessoas para me confrontar. Quem tem coragem diz, Deus envia pessoas para me confrontar. Cheias de Deus. Se você teve coragem para dizer isso, quando a pessoa chegar, não bate a porta na cara dele não, viu? Imaginou? Pastor indo lá na tua casa, eis que te digo. Estou com raiva do pastor, irmão, tu vigia. Irmão, tu vigia. Não faz com que as coisas se tornem ainda pior. Porque aquele que se arrepende deixa, alcança misericórdia. E o segundo tipo de pessoa que nós vamos falar aqui na Bíblia é aquela que te ensina. Antes de eu mudar aqui para a pessoa que te ensina, eu quero te falar algo que eu acho muito interessante. Todo confronto é de Deus. Olha para a pessoa perto de você e diz isso. Todo confronto... Oxe, eu olhei para o baterista, ele nem está ali. Cadê o lindão? Diga, todo confronto é de Deus. Preste atenção. Existe confronto e existe afronta. Quando é confronto, a pessoa vai, guiado pelo Espírito Santo, ela vai ali com a palavra... E a intenção é trazer para você alinhamento, conserto e arrependimento. Isso é confronto. Agora, quando é afronta, aí não é de Deus. A afronta, ela tem a intenção de envergonhar a pessoa, de expor a pessoa. E a afronta, ela tem a intenção de matar a pessoa. Porque quem gosta de afrontar não é usado por Deus, é usado pelo diabo. Como é que você conhece uma pessoa que é usada por Deus? Ela vai dizer a você as verdades que você precisa ouvir. Agora, se ela vai falar pelas costas, aí não é confronto. Aí é o diabo te afrontando. Aí volta ligeiro para o alinhamento. Volta correndo, mais ainda. Para não cair no laço da afronta. Mas você precisa estar atento. Porque quando você precisar confrontar alguém, você tem que ir cheio da presença. E quem vai cheio da presença, ele vai cheio de amor. Mas ele vai ser duro de acordo à necessidade. Diga, eu recebo todo confronto. Só quem tem coragem diz isso. Senhor, confronto é de Deus, eu recebo. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Segundo ponto,
Abra a Bíblia. Valorize pessoas que te ensinam. Êxodo capítulo 18, versículo 13. Êxodo 18, 13. Aleluia. Valorize quem te ensina, viu? E seja humilde para ser ensinável. Eu amei quando o Espírito Santo falou isso para mim. Para você ser ensinado, você precisa ser humilde. Porque se você não for uma pessoa humilde, o seu coração é endurecido, cheio de orgulho, e você não vai ser ensinável. A pessoa vai gastar tempo, vai investir tempo, e a fala da pessoa nem entra aqui. Porque tem gente que diz assim, entrou aqui e saiu ali. O orgulhoso nem entra, é você falando e a palavra caindo bem assim, ó. Nem entra. Então olha para essa pessoa e diga, seja humilde. Não, você disse isso para mim, diga para alguém perto de você. Seja humilde para você ser ensinável. Não tem coisa pior de você ensinar alguém algo e a pessoa, você mal começa. Ei, sabe uma coisa? Eu queria te ensinar como é que você instala essa lâmpada. A pessoa diz, eu já sei. Eu já sei. Não precisa me ensinar não, eu já sei. Irmão, eu estava pensando, eu queria te ensinar como é que limpa aqui essas portas. Não já viu que eu já limpei não? Eu já sei. Humilde. Ele só escuta, ele diz, me ensine por favor. Porque às vezes o jeito que ele vai te ensinar pode ser melhor do que o que você sabe. E vai facilitar a sua vida. E quando você é humilde, a pessoa vem te ensinar, você para ouvir. E ali você compartilha a sua experiência. Agora o orgulhoso, ele já rebate. É você tentando acessar o coração dele e ele está lá, com o escudo. Bate no escudo e desce. Pessoas que não são ensináveis, elas não vão prosperar. Porque elas ficam limitadas ao seu próprio eu. Porque o orgulho a domina. Então ela vai saber só até onde ela acredita nela. E uma pessoa que se acha autossuficiente, que não se permite ser acessado para aprender mais, é uma pessoa que não vai crescer e chegar mais lá na frente. Imagine você sem querer ir para a escola. Imagine você sem querer estudar. Imagine você não querer ouvir a voz de uma pessoa mais experiente do que você. Então você precisa ser uma pessoa ensinável. O cristão precisa ser inteligente. E o exemplo que eu trago aqui, Êxodo 18, 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro a Moisés, o que você está fazendo não é bom. Olha só. Um homem escolhido por Deus, fazendo direcionado por Deus as coisas. E o Senhor usou o sogro dele para abrir os olhos dele, para ensinar ele que da forma que ele estava fazendo não ia dar certo. E Moisés era um homem de Deus, sim ou não? Mas ele precisou ser ensinado por alguém que espiritualmente estava abaixo dele. Em algum momento das nossas vidas, seja líder, seja pastor, seja apóstolo, em algum momento nós vamos precisar ser ensinados. Porque Deus, ele vai usar quem ele quiser. Então tenha humildade para ouvir, para receber. Aleluia. Versículo 18. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-lo sozinho. Agora ouçam-me.
eu lhe darei um conselho. E que Deus esteja com você. Está vendo aqui que o homem está dando um conselho, mas ele está sendo direcionado também por Deus, para um homem de Deus. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, e as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés falava com Deus, sim ou não? Sim. Mas Deus, para ensinar a Moisés que ele não estava só e não podia andar só, ele envia alguém. E nesse momento que esse homem está falando com Moisés, o coração dele é testado. Quando Deus envia alguém para falar com você, para te ensinar algo, ou para te exortar, você vai estar passando por um teste. E a minha oração é que você seja aprovado. Aqui nesse momento Moisés escuta, e sabe o que acontece? Ele poderia ter dito: Deus, por que o Senhor não falou para mim? Por que o Senhor fez esse intermédio? A gente já tem uma intimidade. E ainda não. Porque quando você de fato está cheio de Deus, quando de fato você tem intimidade com Deus, você entende a fala de Deus. Ainda que seja através de outra pessoa, você diz: amém, Senhor. Eu estou errando, eu vou consertar. Eu estou desalinhado, eu vou me alinhar. O Senhor mandou e eu vou obedecer. E assim ele fez, ele teve humildade para ouvir, para obedecer. Toca no ombro dessa pessoa e diz para ele: seja humilde. Vai que o irmão está precisando ouvir essa palavra e tu é o profeta na vida dele. Toca aí no ombro: irmão. Sua mulher, você diz irmã, viu? Seja humilde. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que muitas pessoas não estão conhecendo a Jesus? Porque muitos dos que conhecem ainda estão com o coração cheio de orgulho, de altivez. E o outro olha e diz assim: como assim? É para estar mais cheio de Deus, não sai da igreja, mas a boca não coincide com a palavra. Abre os olhos, servo de Deus. Pessoas orgulhosas estão com suas bênçãos retidas, porque o Senhor Deus, Ele resiste aos orgulhosos. As bênçãos estão para cair sobre a sua vida, mas se o orgulho estiver te dominando, a bênção não vai chegar. Não é porque Deus não quer, é porque o teu coração precisa quebrar o orgulho que está dentro. Diga: eu sou humilde. 3 humildes, mas os demais são todos humildes. Foi porque não ouviu eu falando. Eu vou falar de novo, viu? Diga: eu sou humilde. Aleluia. Terceiro tipo de pessoa. Então você precisa entender que em algum momento você vai precisar de alguém. Ok? Eu sei de tudo. Não, de tudo você não sabe. Ninguém sabe de tudo. Sempre tem algo para você aprender. Aleluia. Terceiro tipo de pessoa nós temos que valorizar as pessoas que cuidam de nós. Êxodo 17, só puxa assim umas folhinhas. Êxodo 17, versículo 8 ao 13. Terceiro tipo de pessoa. No versículo 17, no capítulo 1, a gente pula para o 8, diz assim, ó:
toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Redifim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Aqui é a passagem bem conhecida do povo no deserto saindo do Egito. E nesse momento aqui, Moisés ele enfrenta vários tipos de pessoas: os ingratos, os infiéis, os murmuradores. Moisés foi usado por Deus, mostrou o poder de Deus, mas ainda assim tinha pessoas que só reclamavam, que só falavam mal. Então aprenda uma coisa, filho de Deus, sempre vai ter amalequitas vieram atacar os israelitas de Redifim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, quem foi? Vamos repetir os nomes? Porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Então Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Moisés não pediu ajuda. Ele não disse: pense em algo aí, porque as minhas mãos estão cansadas e eu já não estou mais suportando ficar com elas o tempo todo erguidas. E vocês sabem, se as mãos me abaixarem, a gente vai perder essa guerra. Não, Moisés não precisou dizer nada. Porque quando você entende o teu propósito e de fato você está cheio da presença, você ajuda o para você se alinhar e voltar para a presença. Essa pessoa está também sustentando o teu braço. Valorize. O plano do diabo é fazer você enxergar sempre um lado negativo, porque ele não desiste de mim e de você. Abre os teus olhos. Valoriza quem cuida de você. Quando alguém diz assim para você, diz assim para você: eu estou orando por você. Para que a batalha não seja perdida. Quando a pessoa diz assim para você: conta comigo, eu estou aqui se você precisar. Seja grato.
Quando você precisou, que a pessoa chegou junto de você e te serviu com algo. Seja grato. Sabe qual é o nosso maior problema? É esquecer rapidinho as pessoas que sustentaram o nosso braço nos dias difíceis. É esquecer rapidinho as pessoas que nos ensinaram coisas que a gente precisava aprender, que ia nos fazer crescer e romper. Porque esse mundo, o tempo todo, ele tenta corromper. Abre os teus olhos, porque o grato e humilde, ele chegará em lugares altos, além daquilo que ele imaginava, porque o Senhor o fará chegar. Fica de pé, igreja do Senhor. Oh, aleluia. Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar porque há um propósito. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei se você tem respeitado a unção que o teu líder carrega, ou se você tem desonrado. Pastor Jacques tem uma frase que ele diz assim: a unção que você respeita é a unção que você atrai. A unção, preste atenção, a unção que você respeita, quando você respeita, você honra. Quando você respeita, você valoriza. Então a unção que você respeita é a unção que você vai atrair para a sua vida. Então, seja cheio da presença e inteligente. O que você tem feito com pessoas que têm cuidado de você, pessoas que têm pagado um preço por você, esposas que têm pagado preço pelo marido, esposos que têm pagado preço pela sua esposa, pais que têm pagado preço pelos filhos, mas amigos que também têm pagado preço pelos amigos. Valorize. Não seja indiferente. Inabalável. Se você vê que alguém está precisando, faça como Arão e Hugo. Ajude. Deus te trouxe aqui hoje para você entender que você não está só. E que você pode também ser essa pessoa que ajuda o próximo. Você pode ser a pessoa também que vai ensinar. Você pode ser a pessoa também que vai sustentar o braço de alguém. Mas valorize aqueles que estão fazendo com você. Se você está se sentindo cansado, desalinhado ou sobrecarregado, o Senhor te trouxe aqui para derramar um refrigério e um bálsamo sobre a sua vida. Para aqueles que estão se sentindo cansados e sobrecarregados, o Senhor te derrama sobre você bálsamo e refrigério. Mas se você está desalinhado, receba o confronto da parte de Deus e se alinhe à vontade do Pai. Se a tua boca tem sido maledicente, maldosa, mentirosa, caluniadora, fofoqueira, seja repreendido no nome de Jesus e se alinhe à vontade de Deus, porque o Senhor te trouxe hoje aqui para consertar o que precisa ser consertado, para ajustar o que está desajustado. Então recebe no teu espírito e muda de atitude, muda de posição. Só
recebendo da parte do Senhor a porção que te cabe. Inabalável em ti. Eu quero, Senhor. Eu quero estar firme na tua presença. Então, aonde eu estiver errando, eu quero me consertar. Onde eu estiver caído, Senhor, eu quero me levantar e me ajustar. Senhor, Pai, se há um cansado, derrama o bálsamo de refrigério sobre essa vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Deixa eu te falar aqui algo. Preste atenção. Hoje eu não quero te chamar aqui na frente, porque existem confrontos que eles não são resolvidos quando a gente ora e a pessoa recebe e fica bem. E a pessoa já vai ficar ótimo, maravilhoso, porque a oração ligou um botão. Porque quando você é confrontado, você precisa entender que é uma questão de decisão a sua mudança, que é uma questão de atitude, que é uma questão de posicionamento, que é uma questão de reconhecer que está falhando e precisa melhorar. Então, assim como Davi recebeu do profeta Natan aquela exortação, e ele se arrepende e muda, aquele que precisa se arrepender e mudar, que você mostre para o Senhor essa mudança. Porque não é sobre você dizer para mim que vai mudar, é sobre o Senhor olhar para você e ver essa mudança. É sobre as suas atitudes falar quem é você. Nós não sabemos o amanhã, o que acontecerá. Então que você decida ser transformado hoje, agora, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que o seu coração, aquele que estava com o coração com algo para ajustar, que ele saia daqui assim, inquieto, desesperado, para ser radical e mudar imediatamente. Aleluia! Aleluia! Diga, eu preciso melhorar. Só quem não precisa melhorar não repete não, viu? Mas só quem precisa, para Deus ouvir o diabo também. Diga, eu preciso melhorar como cristão, como filho de Deus, como servo. Agora só quem decide diz assim: e eu vou melhorar, eu vou mudar, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.